Bom, vamos lá. Hoje, 25 de novembro, gente, faz 7 anos já daquela tragédia no Jardim Conceição, aqui em Rio Preto, em que o descarrilamento de uma composição da então América Latina Logística, ALL, né, hoje Rumo, matou 8 pessoas que estavam em suas casas. Alguns familiares já receberam indenizações, outros optaram pela justiça e o direito, mas até hoje nenhum dos responsáveis foi punido na esfera criminal, nem gestores, diretores, nem maquinistas que conduziam a composição, enfim, isso ainda se arrasta na justiça. Aqui na Câmara teve uma CPI que apontou aí, desculpa, uma série de responsabilidades da concessionária e da linha férrea, mas também não levou a nada. Mas, enfim, sobre isso, vamos conversar agora com o defensor público, Dr. Júlio Tanoni, que na época foi quem esteve à frente dos acordos de indenização da empresa e com os familiares de vítimas. Teve gente ali que perdeu mãe, perdeu pai, perdeu filho. Os que não perderam vidas também perderam casas, enfim, perderam quase tudo ali. O doutor está aqui para lembrar um pouquinho com a gente como é que foi isso, como é que estão a questão das vítimas hoje. Enfim, doutor, obrigado aí por aceitar o nosso convite. E vamos lá, doutor, 7 anos depois, como é que está essa situação das pessoas aí que foram vitimadas por essa tragédia, talvez a maior tragédia ferroviária da nossa história aqui de Rio Preto? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores da TV Câmara. De fato, foi um dos acidentes aí de maior repercussão, né? E também os mais graves, envolvendo composições ferroviárias, né, do país. Tínhamos até então um único evento incidente da natureza ocorrido em Araraquara, mais aí há mais de 30 ou 40 anos, se não me engano. E na ocasião, logo após o acidente, nós buscamos, então, entender e compreender a ação do acidente, as vítimas e dialogar com o poder público, os órgãos de segurança, a defesa civil e também, especialmente, com a responsável operações. Na segunda-feira, o acidente se deu no domingo, no final da noite, todos nós, né? Quem mora em Rio Preto lembra um pouco aqueles momentos como 11 de setembro, quase todos não conseguimos nos lembrar, né, o que fazíamos naquele momento quando recebemos a notícia. Sem dúvida. E já na segunda de manhã, fizemos contato com a empresa, buscando compreender da parte da empresa quais as ações seriam levadas à frente, né? E foi possível, ao longo daquela semana, então, realizar um acordo preliminar, um termo de ajustamento de conduta preliminar. Lembro que foi ao final da sexta-feira, né, logo na semana do acidente, e em seguida passamos, então, para as composições, para os acordos individuais, Alexandre. Nós não temos mais contato com as famílias, né? Já faz alguns anos que nós concluímos os trabalhos, né, de composição. E na ocasião, me recordo, Alexandre, fechamos aí quase 97%, quase 98% de acordos celebrados, formalmente homologados, né, envolvendo os familiares, as pessoas, as vítimas, ali, os familiares de vítimas, que em alguma medida foram prejudicados por conta desse acidente. Os trabalhos da Câmara foram até abril daquele ano, né, e concluímos todas as atividades, envolvendo inclusive uma indenização por dano moral coletivo em agosto do mesmo ano, Alexandre. Sem dúvida. A gente está até vendo umas imagens aí. Pedi para o Flávio deixar passando as imagens. Essas imagens eu que fiz na época. Você falou que a gente não esquece. Você falou, eu lembrei que eu estava, inclusive, num churrasco, domingo à tarde. Aí me ligaram, eu trabalhava no Diário da Região na época. Corri para lá, fiz as imagens. Ô, Júlio, você falou, então, que em termos de indenização está tudo certo. As famílias todas foram, enfim, à sua maneira, contempladas. Isso as que fizeram acordo, né? Porque estava pesquisando aí no sistema do tribunal. Parece que tem algumas coisas que ainda estão em andamento, quem não aceitou acordo. Exatamente, Alexandre. A Câmara de Indenização, ela buscava viabilizar composições diretas, tendo a Defensoria como mediadora desses acordos,
para aquelas famílias que tinham interesse em realizar composições a partir da análise de cada caso individualmente, Alexandre. Então, das 34 situações que foram analisadas, 32 famílias, 32 pessoas ou famílias se habilitaram formalmente. Né? Dessas 32, das 34 possíveis, 32 realizaram acordos efetivos. E nós utilizamos ali, Alexandre, os parâmetros para indenização empregados pelo Superior Tribunal de Justiça. E inserimos, a depender da situação, da composição familiar, do número de dependentes, enfim, afora o pagamento, né, integral e de uma única vez, envolvendo os danos materiais demonstrados, né, inclusive indenização que viesse a reparar, por exemplo, no valor, né, do salário, dos rendimentos das pessoas que faleceram, né, até o período em que elas tinham previsão de trabalhar, né, até a aposentadoria, na verdade, até a expectativa, até a data que seria, naquela ocasião, a expectativa de vida dessas pessoas, né. Foram inseridos também um item que poderia aumentar, em várias hipóteses, aumentar até 50% o valor da indenização por danos morais, né, a partir de parâmetros do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, por conta do nível de elaboração dos parâmetros, como eu disse, grande parte, quase como eu disse, 98% das famílias optaram pelo acordo naquele momento. É óbvio que aquelas pessoas, aquelas famílias que, após a assinatura do acordo e recebimento da indenização, lembro que as indenizações foram pagas em 10 dias, até 10 dias após a assinatura dos acordos. Caso elas se entendessem por não contempladas integralmente, o que foi possível, inclusive, algumas delas eu tive notícias, enfim, que teriam levado a questão ao judiciário para buscar uma suplementação dessas indenizações. Fato é que, Alexandre, que, sob nosso ponto de vista, nós cumprimos nosso trabalho ali, buscamos soluções rápidas, ações judiciais que poderiam demorar 5, 10, 15, 20 anos, né, foram resolvidas em dias, né, e as famílias foram indenizadas sempre nessa perspectiva, né, de fazer a compensação dos danos materiais e morais. Evidentemente que nenhuma ação judicial ou Câmara de Indenização tem a pretensão de reparar em natura, né, o dano. As pessoas não tem como voltar no tempo, né, as pessoas não têm como voltar à vida, à convivência aquelas que foram vitimadas fatalmente, né, voltar à convivência dos seus familiares, mas ela cumpriu o seu propósito. A Câmara, então, entregou ali um trabalho que nós entendemos bastante importante, que de fato fez diferença na vida daquelas pessoas, além do que, na sequência, aquele acordo de indenização por dano moral coletivo, né, na ocasião, de maior valor, nós temos notícia no país, né, com quase 3 milhões de reais que serviram aí para atender projetos da área de saúde, de habitação, infância, juventude, idoso, e que até hoje ainda beneficiam muitos dos riopretenses aí em diversos serviços, em diversas áreas. Lembro aqui da sala especializada, a sala multissensorial que foi instalada no APAI, né, que hoje tem servido a comunidade, as crianças, né, e que tem feito bastante diferença também na vida de todas as pessoas. Então, nesse aspecto, entendemos por bastante satisfatório os resultados da Câmara de Indenização, Alexandre. Foram quase 10 milhões, né, para as famílias envolvidas, né, Júlio? Inclusive, teve um caso emblemático, me parece, de uma garotinha lá que perdeu os pais, perdeu todo mundo. Eu até tentei localizar ela, não consegui. Você tem notícia dela, o que virou dela? Eu me recordo, Alexandre, que, infelizmente, foi uma das únicas vítimas que acabaram não se habilitando, né, na Câmara de Indenização, exatamente porque me parece que houve uma questão preliminar envolvendo a guarda e a representação dessa criança, né, soube posteriormente, alguns meses depois, que haviam ajuizado a ação junto ao Poder Judiciário, né. Então, nós acabamos não tendo contato com esses familiares, né, posteriormente acabamos não tendo mais contato, e lamentamos, né, que na ocasião não pôde ser resolvido, mas também respeitamos a opção, né, feita na época pelos familiares de não
buscar a solução por meio de uma estrutura, né, um mecanismo de solução extrajudicial de conflitos. Buscou-se o Poder Judiciário e, assim, é o Poder Judiciário que deve, a rigor, né, apresentar uma solução para a demanda, se é que isso já não foi feito, Alexandre. Sem dúvida. Sobre as punições penais, não é a área do senhor? O senhor não tem notícia de nada, né, do que aconteceu, como que fase que está isso? Nós acompanhamos por um tempo pela imprensa, né, registrando que essa é uma atribuição constitucionalmente fixada para as polícias e o Ministério Público, né? Eu me lembro que na polícia chegou a ser iniciado, abriu-se processo, mas depois acabou se perdendo isso e eu, infelizmente, não consegui localizar o processo hoje. Pois é, eu lembro que houve uma questão envolvendo competência, né, da Justiça Estadual e da Justiça Federal, né, mas quanto à responsabilização no âmbito penal, confesso que não tive mais notícias e, embora estivéssemos torcendo, né, para que houvesse, então, um esclarecimento quanto às responsabilidades, e as pessoas, de fato, as pessoas e as empresas responsáveis respondessem, sim, integralmente, né, na medida de suas responsabilidades. Mas, infelizmente, também o tempo se encarrega de nos prejudicar, né, no acompanhamento. Infelizmente, não temos notícia também quanto aos desdobramentos penais na esfera penal desse triste evento para a nossa comunidade, Alexandre. Tá certo, gente. Tá aí, então, o doutor Júlio Tanoni, o defensor que atuou na época aí criando essa Câmara de Negociação, que na época era algo até um tanto quanto inédito, não sei se foi inédito em termos de Brasil, mas em termos de Rio Preto, talvez inédita essa iniciativa para também resolver a vida logo das vítimas aí, como ele disse, não esperar décadas até, para ter uma conclusão na justiça. Doutor, obrigado. Quiser falar mais alguma coisa? Eu que agradeço, Alexandre, pela oportunidade de reavivar, né, esse momento importante, também esse momento importante para nós como instituição Defensoria Pública do Estado, em Rio Preto. Também nós, como profissional, podemos participar aí de uma solução interessante. Na ocasião, registro, Alexandre, que nós tínhamos o precedente, né, da Câmara de Indenização envolvendo aquele acidente da TAM, em 2007. Verdade. A Defensoria foi uma das protagonistas ali daquelas soluções. E registro também que esses mecanismos foram empregados mais recentemente nos eventos envolvendo o rompimento das duas barragens de Mariana e Brumadinho. Então, aqueles parâmetros foram utilizados ali por vários atores, no caso das defensorias do Distrito Federal, do Espírito Santo, de Minas Gerais, os ministérios públicos ali. Também nós podemos compartilhar algumas informações e o ato de composição, né? O documento de composição da Câmara. Então, de fato, foi uma construção interessante que hoje ainda ajuda aí bastante nas soluções rápidas e céleres dessas demandas que impactam tanto a nossa sociedade. Tá certo, doutor Júlio Tanoni, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho à frente da Defensoria. Obrigado, viu? Abraço a todos, disponha sempre. Tá certo, gente, tá aí então, e a data aí é marcante, né, 25 de novembro, infelizmente a gente teve um acidente hoje também, nessa mesma data, em Itaguaí, região ali mais ou menos próxima a Sorocaba, 41 mortos num acidente de ônibus aí, pessoal, funcionários de uma empresa, um caminhão e um ônibus bateram de frente, 41 pessoas morreram, uma tragédia gigantesca aí também.